Você acha que você tem independência emocional? Ou melhor, você sabe o que é dependência emocional? A dependência emocional é um estado onde a pessoa se sente incapaz de viver de forma saudável sem a presença ou a aprovação de uma pessoa. E ao contrário do que muito se fala, isso não acontece só em relacionamentos românticos. Pode acontecer também dentro da dinâmica de um relacionamento de amizade ou até familiar. A dependência emocional é um tema que afeta muito a vida das mulheres, que pode gerar várias dúvidas e várias preocupações. E pensando nisso, eu escolhi uma convidada que vocês adoram e que pode falar muito bem sobre esse assunto, já que ela é psicóloga, que é a Carolina Dallan, conhecida também como a minha irmã. Oi, eu sou a Kai, eu sou a irmã da Fer, sou psicóloga de formação e hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. Cá, eu queria que você começasse falando pra gente quais são os principais sinais de dependência emocional. O principal sinal é um sentimento muito de insegurança. Então a pessoa ela se sente muito insegura de fazer as coisas sozinha, conseguir ter coisas sozinha por conta própria. É um sentimento muito de um desamparo, uma falta de validação se não for do outro. Então é uma pessoa que depende sempre de outra pessoa para ela ter uma validação emocional, seja ela uma validação até mesmo financeira, enfim. Então é uma pessoa que para tudo ela vai depender do outro. E quando ela não tá com esse outro, ela se sente muito triste, sente que tá faltando alguma coisa, não consegue ser completa sozinha, sabe? Ela sempre precisa de alguém para se sentir completa, feliz e realizada. Uma pessoa que ela sente que ela não basta por si só. Exatamente. E a gente vê muito conteúdo das pessoas falando sobre a dependência emocional como se fosse uma coisa muito comum. É comum? Tanta gente assim tem a dependência emocional? As mulheres, principalmente, elas foram ensinadas a serem independentes desde muito novas. Desde muito criança, a gente sempre foi aprendendo que se eu fizer certos comportamentos, os meus pais me dão presente, eles me dão agrado. Então eu vou fazer esses comportamentos para ter essa validação deles. E ao mesmo tempo que se eu fizer comportamentos que não agradam socialmente falando, eu não vou ter essa aprovação. Então, dependo dessa aprovação para me sentir bem, para me sentir com valor, com autoestima. E aí as meninas, elas são ensinadas a sempre buscar a validação do outro e nunca ter validação por si mesma. Aos passos que os meninos, eles são muito mais ensinados a fazer o que eles querem mesmo e vamos ver o que vai dar, A sabe? serem mais independentes. Esses meninos, eles vão crescendo, eles vão entendendo que eu vou precisar da minha carreira para me estabelecer. Ao passo que as meninas, elas são incentivadas a ter um relacionamento, porque entende-se que ela não vai conseguir se estabelecer por conta própria. Então ela precisa de um homem, de um marido, para que ele provenha financeiramente, mas também que dê proteção emocional para essa menina. Afinal, o mundo é tão perigoso, não é mesmo? Ela não vai conseguir sozinha. Esse desamparo da menina é muito aprendido, sabe? Ela vai aprendendo que, epa, eu por mim mesma não basto, né? Tá sempre uma sociedade ou me amparando, os pais sendo muito carinhosos comigo, quase como se eu fosse muito frágil, como se eu fosse quebrar a qualquer momento, né? Enquanto os meninos, eles são meio que largados, mas nessa que eles são largados, eles aprendem que, nossa, se eu não for atrás do meu, ninguém vai. Se eu não fizer, ninguém faz por mim. Então, eles aprendem a ter essa independência. Por isso que é tão natural, infelizmente. Não que seja normal, mas é natural no sentido de as meninas aprenderam a ficar desamparadas e precisar de uma outra pessoa, de uma validação externa para se sentir competente, amada, compreendida, protegida e afins. E como essa dependência emocional, ela afeta a nossa saúde mental? A principal forma é uma perda de autoestima, porque a partir do momento que a gente não vê valor em nós mesmas e que a gente depende sempre de uma outra pessoa nos dando valor, a gente não tem uma autoestima bem consolidada, porque a gente fica dependendo de algo externo que vai nos dar valor ou não, porque pode vir tanto a aprovação, mas também pode vir a reprovação. E qual que é a consequência disso, né? De a gente ter aprendido socialmente a sempre ser validada pelo outro.
é que quando o outro não nos dá a validação que a gente está procurando, a gente se sente extremamente deprimida, ansiosa, sem valor. Por quê? Porque a gente está condicionando algo que é nosso para o externo. E a partir do momento que o externo não reage da forma que a gente espera, a gente se sente mais desamparada ainda. Sem falar que é a porta para o relacionamento abusivo, né? Nossa, sim, porque se eu não consigo fazer as coisas com a minha autonomia, qualquer relacionamento que vier me dando a migalha de amor que for, eu me sinto mais protegida, eu me sinto mais amparada. Eu prefiro estar num relacionamento mediano do que aprender todas as habilidades de ser feliz sozinha, de ser independente, e que vai fazer com que a gente se frustre muito também, né? Porque a gente vai folando a cara no asfalto quando a gente vê que vida de adulto é complicado, que, nossa, conseguir se sustentar financeiramente é muito complicado. Nossa, conseguir sair sem precisar de amigas junto, por exemplo, é muito complicado, porque, nossa, eu posso sofrer assédio, eu posso ser sequestrada, eu posso, enfim. Então, a gente vai entendendo que, nossa, o mundo é perigoso demais e eu não aprendi nenhuma ferramenta para lidar com esses perigos. Então, é melhor ter um perigo dentro de um relacionamento abusivo do que não me submeter a esse homem e não ter a proteção dele, já que eu não tenho essa proteção por mim mesma. Mas é possível superar essa dependência emocional numa sociedade que parece que foi feita para que a gente sempre dependa de outras pessoas? É necessário que a gente aprenda ferramentas para não ficar dependente emocional de alguém. E para isso vai exigir muito autoconhecimento. A gente precisa saber o que a gente quer por nós mesmas e não o que a sociedade falou que a gente deveria querer. Porque a partir do momento que a gente está fazendo alguma coisa que a sociedade falou que eu deveria fazer, eu vou me sentir insegura, porque não é uma coisa que eu quero, e sim uma validação da sociedade. Então eu vou fazer esperando essa validação e não por mim mesma. Autoconhecimento, terapia. Façam terapia, por favor. Sim, é muito importante fazer terapia, porque é no processo terapêutico que você vai entender onde pega a dependência emocional para você. Por que você depende? Onde você se sente desprotegida? Algumas pessoas se sentem desprotegidas financeiramente. Outras pessoas se sentem mais desprotegidas fisicamente mesmo. Ai, tem pessoas que se sentem desprotegidas porque querem uma validação que ela não se dá. Então, assim, na terapia você vai entender por que você se sente tão desprotegida e quais são as formas, as ferramentas para se dar proteção sem você depender de uma outra pessoa. Façam terapia. Estudem sobre relacionamento abusivo. Então entenda a partir de que momento já não está mais saudável. O que eu quero dentro de um relacionamento? O que eu não quero dentro de um relacionamento? Por que eu quero um relacionamento? Você precisa entrar num processo de autoconhecimento, porque a partir do momento que você se conhece, você também consegue entender que, nossa, você não é um nenê desamparado, desprotegido, que precisa da validação, da proteção, de tudo dos outros. E sim que você consegue conquistar com as próprias ferramentas. Eu não sou aquela pessoa frágil com a sociedade conta. Olha por quantas ciladas eu já passei e olha como eu consegui sair disso sozinha. Então, se eu conseguir sair disso sozinha, é que eu sou forte. A sociedade não quer que eu saiba que eu sou forte, mas eu sou. Esses mecanismos, né, de a gente se reconhecendo, de a gente se validando, vai nos dando poder. Porque aí a gente entende, nossa, eu não sou tão frágil. E mais do que isso, eu posso aprender novas ferramentas. Saia pra vida. Ninguém quer sair comigo, então eu não vou sair de casa. Se você quer sair, vai pra uma cafeteria, explore o mundo, tenha coragem. Ah, quero ir pro parque, mas minhas amigas não querem. Vai pro parque sozinha. Você precisa aprender que você não nasceu grudada com ninguém. E tá tudo bem você ir sozinha aproveitar o mundo. Eu não preciso de ninguém. Eu me basto, eu vou por mim mesmo, eu faço as coisas por mim, eu me dou o melhor. Inclusive, isso é muito importante. A Fê que me ensinou um pouquinho isso, que é se dê o melhor, sabe? Você tá em casa, vista roupa bonita, não é pra você ficar parecendo um trapo. Vai comer alguma coisa, use louças bonitas, você merece. Por que você trata tão bem os outros e não consegue se tratar bem? São
caminhos que a gente consegue fazer para que a gente tenha mais autonomia, para que a gente entenda que a gente não é tão desprotegida assim e para que a gente consiga explorar o mundo sem ficar dependendo de uma pessoa. A gente tem que aprender que nós somos o grande amor da nossa vida e a gente tem que se tratar como se a gente fosse realmente o grande amor da nossa vida. A gente faz tanto pelos outros, nós mulheres temos tanto essa coisa de vamos servir, vamos entregar o melhor para as pessoas, vamos cuidar, vamos amparar. A gente tem que se oferecer isso a nós mesmas, a gente não tem que parar de oferecer para os outros, isso é uma coisa nossa. Mas a gente pode se oferecer um pouquinho também. E é isso, gente, aqui não tem louça de visita e louça dia a dia. Minha louça dia a dia do almoço de segunda-feira é a mesma louça que eu vou usar para receber as visitas na sexta-noite. Eu faço por mim. Eu vou treinar, eu tava pensando nisso. Todos os dias eu vou pra academia, a academia essa semana tava vazia. Todos os dias eu treinei e não tinha ninguém na academia. Eu não deixei de passar perfume nenhum dia, eu não deixei de passar meu protetor com cor nenhum dia e arrumar meu cabelo e descer. Porque é pra mim, é pra quando eu me olhar no espelho e falar, uau, que linda, que gata. É sobre isso, é sobre você, sua percepção de você mesma. Não faça pelos outros, faça por você, porque isso vai te dar uma coragem, isso vai te dar uma força, uma autoestima maravilhosa. E essa história de você começar a fazer coisas sozinhas era uma coisa que eu era muito relutante. Porque eu sempre, desde criança, adorava ficar com as amigas. E comecei a namorar muito cedo, sempre estava com o namorado, com as amigas ou com a família. A primeira vez que eu fui no cinema sozinha foi uma situação assim bem diferente, mas eu comecei a gostar. Ir ao cinema sozinha é ótimo, é muito legal, é uma coisa que eu indico muito. Café e restaurante não é muito minha vibe sozinha, mas a Carol já gosta. Parque sozinha é incrível. Nossa, você vai lá, você caminha no seu ritmo, ouvindo suas músicas, seu podcast. Eu amo ir pro parque sozinha também. Você tem que ir tentando. Ai, fui pro restaurante, não gostei? Amanhã vai pro cinema, depois vai pro parque, depois vai pra um café, vai pro shopping fazer compra. Você tem que ir testando pra ver onde você gosta, onde você não gosta e trabalhando isso e se conhecendo. É um processo de autoconhecimento. E também vendo quais são as vantagens de fazer as coisas sozinha, né? Que a Fernanda falou, você ir no seu próprio ritmo é maravilhoso. Você sair exatamente para o lugar que você queria ir é maravilhoso. Porque quando a gente tá com um grupo de amigas ou outras pessoas, a gente tem que levar em consideração o gosto das outras pessoas também, né? A gente vai conseguir parar de funcionar, de operar, né, nesse modo de validação alheia a partir do momento que a gente começa a virar o nosso diálogo para nós mesmos e perguntar, tá, mas eu gostei disso? Eu não gostei daquilo? Eu tô bonita hoje? Olha, eu tô bonita hoje, que bom! É a gente que tem que se elogiar e mais, elogiar outras mulheres também, porque a gente tá numa sociedade em que a gente aprendeu a rivalidade feminina, infelizmente. Então, as mulheres, elas ficam à mercê apenas da validação masculina. E não, a gente precisa construir nossa rede de apoio entre nós também. A rede de apoio também é um mecanismo de você ter uma independência, porque a partir do momento, por exemplo, que você tá num relacionamento abusivo e você não tá conseguindo sair por conta própria, não tá conseguindo nem identificar que é um relacionamento abusivo, suas amigas podem te ajudar a ter essa independência. Ouça o episódio 5 sobre sororidade feminina, que eu falo bastante sobre esse assunto. Agora, como eu posso ajudar alguém que está passando por dependência emocional? Porque eu vi esse episódio, talvez eu não me identifiquei, mas eu lembrei da minha amiga, que eu tenho certeza que ela tá precisando sair dessa. O que eu faço? Olha, tem muitas formas de você ajudar essa amiga, tá? A primeira coisa, ouvir sem julgamento. A pessoa que tem dependência emocional, ela é muito frágil. Qualquer crítica que é redirecionada para ela, ela entende como uma não validação e ela não vai procurar você nunca mais na vida dela. Ela vai evitar o máximo possível compartilhar e abrir alguma coisa da vida dela para você. Tenha paciência com o processo dela. Não é do dia pra noite que ela vai entender que, nossa, eu tô dependente e que agora eu preciso ser independente. Mostra que você está lá pra ela. Já que você não consegue fazer as coisas sozinha, vamos fazer coisas novas juntas? Vamos pra academia, vamos, sei lá, fazer defesa pessoal, vamos
numa livraria? Vamos num restaurante? Por quê? Porque daí a pessoa começa a entender o que que ela gosta, o que que ela não gosta. Então, ela vai entrando num processo de se conhecer. Poderosíssimo também é você mostrar como essa pessoa é forte. Ela precisa saber quais são as potencialidades dela para ela se apropriar disso e parar de ficar assim, nesse modo de, nossa, eu sou muito frágil, eu preciso sempre de alguém. A pessoa com dependência emocional, ela chega num nível que ela não consegue fazer absolutamente nada por ela própria. Ela começa a viver a vida da outra pessoa, não consegue ter estímulo para fazer as coisas por ela própria. Outro dia fui jogar tênis e tinham tipo 10 caras jogando tênis. E eu via eles se elogiando e eu fiquei passada. Eu cheguei e falei pra Carol, Carol, você precisa ver isso, porque com as minhas amigas é tipo, nossa, como você é linda, nossa, como você é incrível, eu te admiro muito, você é uma profissional maravilhosa, você é muito generosa. É isso, não passa disso. Os homens jogando tênis, meu Deus, aquele saque que você deu ali, nossa, olha, profissional. Ali, ó, aquela hora que eu caí, que você podia ter feito ponto, você não fez, meu. Olha, você foi muito gente boa comigo. E eles dão nome, eles colocam, tipo, isso que você fez, eles dão a situação e colocam o porquê foi legal. Então é uma coisa muito mais composta, um elogio composto, não é uma coisa simples que você vira e fala, ai, como você tá linda hoje. A gente não pode ser generalista na hora de fazer o elogio, a gente tem que parar com isso, porque senão fica muito vazio. Ai, você é linda. Tipo, ai, tá. A gente vive numa sociedade em que a gente ensinou as meninas a serem muito duras com elas mesmas e com as outras meninas. Que a gente foi aprendendo que a gente só podia ser perfeita. E não existe mulher perfeita. Mas a partir do momento que eu sei que minha amiga não é perfeita, fica difícil eu querer elogiar tão assim, esmiuçadamente, se ela não é perfeita, por que eu vou gastar energia elogiando tão aprofundadamente se somos todas imperfeitas e que a sociedade interpreta também as coisas boas que a gente faz como nossa obrigação? E a gente tem que parar com isso. Não é nossa obrigação segurar todas as pontas, não é nossa obrigação ser impecável fisicamente, não é nossa obrigação. Então, a partir do momento que você tá vendo que uma mulher, ela tá fazendo uma coisa muito legal, elogie porque ela tá nesse mecanismo de, meu Deus, eu preciso só receber elogios de homem para me sentir validada. Quando a gente recebe elogios de uma mulher, um elogio mais profundo assim, você vai ver que é melhor do que o elogio de muitos homens, tá? Você fala, nossa, eu me senti realmente olhada. Eu não preciso competir, que eu posso elogiar, que eu devo elogiar. E que a partir do momento que eu consigo fazer esses elogios mais esmiuçados para as outras, eu também consigo fazer para mim mesma. Eu tô tendo repertório de palavras para usar essas palavras bonitas comigo também. Agora, se a gente fica só na crítica, isso nos deixa mais frágil ainda, porque a gente pensa, meu Deus, da mesma forma que eu julgo aquela mulher, vão me julgar também. Então, eu fico muito mais rígida, preciso sempre ser perfeita e eu vou operar no modo de validação do outro. Então, já que eu já sei que a sociedade julga e critica muito, eu vou fazer o máximo que o outro quer que eu faça para eu receber esse tipo de validação. E aí, fico dependente, porque eu fico sempre esperando do outro, mas a partir do momento que eu aprendo a não julgar e eu aprendo a fazer elogio pro outro, isso volta pra mim também, porque eu aprendo a me elogiar nesse processo também, porque uma mulher é espelho da outra, muitas vezes, né? Um exercício muito legal que eu fiz no meu Instagram, tá até fixada a primeira postagem. Eu virei para os meus amigos mais próximos. Fala pra mim, o que que você acha de mim? Gente, eu esperava uma coisa rasa e vieram as coisas mais lindas do mundo. Eu fiquei muito emocionada, foi muito lindo, porque as pessoas falaram coisas sobre mim que eu nunca tinha percebido. E que a hora que eu olhei, eu falei, gente, mas eu acho que faz sentido, realmente, eu nunca tinha notado. E era uma coisa nítida para aquela pessoa. Então faça esse exercício que é muito legal. Você aprofunda, você sai do raso, porque ninguém virou para mim e falou, ai, Feira, eu te acho linda. Ponto. Não, foram tipo textos. E eu li e falava, meu Deus do céu, olha isso, que incrível. Foi uma experiência bem bacana. Fora que é muito importante a gente elogiar além da aparência, gente. Porque assim, a forma mais cruel de controle sobre as mulheres é sobre a aparência delas. A gente nunca vai ser jovem para sempre.
A gente nunca vai estar com todos os fios de cabelo 100% alinhados. Quando a gente fica elogiando só a aparência, é uma coisa que pode acabar daqui a pouco. Vamos elogiar as pessoas pela inteligência delas, pela competência, porque são coisas que realmente, se eu tenho, ninguém tira de mim. Essas informações podem te ajudar a compreender melhor o que é a dependência emocional e ajudar também a buscar caminhos para relacionamentos mais saudáveis com as outras pessoas e com você mesma. Obviamente, eu não poderia terminar esse episódio sem uma citação, então vamos lá. Essa aqui dizem que é da Clarice Lispector: que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, que saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se eu estivesse plena de tudo. Às vezes, a maior libertação vem de dentro. Aprender a amar a si mesma é o primeiro passo para construir relacionamentos mais saudáveis. E por isso é tão importante que você seja o grande amor da sua vida. É isso, espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam que toda quarta-feira temos um date fixo aqui no canal, às 8 horas da noite no YouTube. E eu vou contar um segredo para vocês, às 8 horas da manhã no Spotify. Algumas de vocês já perceberam que o episódio sai antes no Spotify. Eu não ia falar, eu ia deixar, mas né, eu também sou ansiosa, então tá aí. É só seguir o Deus em Nós no Spotify, que lá às 8 da manhã tem um episódio completo e em vídeo. E aqui no YouTube, às 8 da noite, que é nosso date fixo. Obrigada por assistir, beijos e até o próximo. Tchau! E hoje a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. Não, dependência emocional. A pessoa brifada, né? Ela chegou aqui já com o assunto errado. Ai, ai. Dependência emocional. Tá bom, não, agora é sério. Ah, não, a gente não Para, pode não, começar. parou. Quando a gente começa, a gente não para nunca mais. Seriedade. Deixa eu tomar água. Ui, essa Carol, sem Nossa, é um pernilongo que queria, ó. Tá vendo? É uma formiga. Ai, vamos lá. Agora vai, hein? Agora vai. Não ri. Não. O vídeo já tem 4 minutos só da gente rindo. Eu tô tentando me concentrar. Cancela o vídeo. Foi isso, gente. Obrigada por terem assistido. Beijos, até semana que vem.